Senhor presidente, vereador Renato Sandré, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, uso a tribuna desta casa nesta manhã, senhor presidente, em função da diversas reuniões que têm ocorrido aqui de forma muito calorosas, né? Onde a gente está vendo um verdadeiro embate que não leva a nada para a reputação desta casa. E aí a gente vê o vereador, às vezes, na hora que está falando, pede para que a gente assevere uma coisa que não havia necessidade de estar pedindo para asseverar. Não é isso, vereador? Então eu vou ler aqui o decoro parlamentar, e é uma pena que não estão todos os vereadores presentes, e voltarei a ler quando estiver uma oportunidade que a gente tenha a casa cheia. O artigo 212 diz o seguinte: o vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade, estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento e no Código de Ética, que infelizmente não temos, e decoro parlamentar, que poderá definir outras infrações de penalidades, além das seguintes. Primeiro, inciso 1, censura. Inciso 2, perda temporária do exercício do mandato, não excedente de 30 dias. Inciso 3, perda de mandato. Parágrafo 1º do inciso 3. Considera-se atentado ao decoro parlamentar usar em discurso ou proposições expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de crimes. Parágrafo 2º. É incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 1º. O abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a membros da Câmara Municipal. Segundo, a percepção de vantagens indevidas. Terceiro, a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos deles decorrentes. Artigo 213. A censura será verbal ou escrita. Parágrafo 1º. A censura será verbal quando aplicada em sessão pelo presidente da Câmara, que tem o poder para isso e a prerrogativa, ou de conselho ou de comissão, no âmbito desta ou por quem o substituir, quando não caiba a penalidade mais grave ao vereador que, primeiro, inobservar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos do regimento interno. Segundo, praticar atos que infrinjam as regras da boa conduta nas dependências da casa. Terceiro, perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões de comissão. Parágrafo 2º do inciso 3º. A censura escrita será imposta pela mesa se outra comissão mais grave, se outra cominação mais grave não couber ao vereador que, primeiro, usar em discurso ou proposição expressões atentórias ao decoro parlamentar. E a gente está ouvindo isso aqui muito aqui, esse item aqui, onde a gente está ofendendo pessoas, né, que são os nossos pares, tá? Segundo, praticar ofensas físicas ou morais no edifício da Câmara ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão ou os respectivos presidentes de comissão e da própria Câmara. Artigo 214. Considera-se em curso das sanções de perda temporária do exercício do mandato por falta de decoro parlamentar o vereador que reincidir nas hipóteses previstas nos parágrafos do artigo antecedente, praticar transgressão grave ou reiterada do regimento interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Revelar, preste atenção o que vai dizer aqui, revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara ou comissão haja resumido, devam ficar secretos. Isso é importante, que a ética, não só na política, prevê que a gente tem que, pelo menos, preservar aquilo que a gente acerta. Na hora que se faz uma reunião nas comissões
na sessão das comissões, é uma reunião tanto válida quanto uma que é feita no plenário. Na hora que a gente chegar lá e discutir um assunto, esse assunto não deveria, de maneira nenhuma, vir à tona, porque vai colocar em suspeição todos os vereadores, assim como a mesa diretora. Revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado de que tenha sido conhecimento na forma regimental. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 4, a penalidade será aplicada pelo plenário em escrutínio secreto e por maioria simples, assegurada ao infrator a oportunidade de ampla defesa. O artigo 215. Quando no curso de uma discussão um vereador for acusado de ato que ofenda a sua honrabilidade, pode pedir ao presidente da Câmara ou de comissão que mande apurar a veracidade de arguição e o cabimento de censura ao ofensor no caso de improcedência da acusação. Então, a gente tem que tomar cuidado porque o presidente tem a prerrogativa de agir de acordo com a lei e de acordo com o regimento interno. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito. Em sessões anteriores aqui, eu apresentei uma relação de números que foram tirados do Tribunal de Contas, né? E foi isso motivo de muita especulação. E hoje vou começar a diluí-lo para mostrar que não eram valores da cabeça de Arnaldo. Primeiro, já foi feita pelo Tribunal de Contas a análise das contas do prefeito Fred Gadelha no tocante à sua gestão. Ou seja, o Tribunal de Contas faz duas análises, uma do gestor, do prefeito, porque ele comanda o gabinete dele, e em seguida ele faz a análise agora das secretarias. Então eu estou de posse aqui dos valores apurados na análise das contas da gestão de 2013 do prefeito. Foi apurado na educação 52.860.267 reais e 77 centavos. Isso não quer dizer que é salário de professor, isso é toda a educação de um modo geral. Então, na Secretaria da Educação foram alocadas esses valores que foram exatamente apresentados pelo próprio prefeito quando da sua prestação de conta e, logicamente, o tribunal já emitiu um parecer. Saúde, R$ 31.308.103,56. Administração, é nessa secretaria que está o contrato do lixo, R$ 18.221.851,74. Urbanismo, R$ 16.662.764,78. Previdência Social, que é o Goiânia Prev, juntamente com o INSS, R$ 14.445.847,72. Poder Legislativo, que é o dinheiro que veio através do Duodécimo para a gente, R$ 4.724.238,25. Assistência Social, R$ 2.936.729,36. Cultura e Turismo, R$ 2.4.183,56. Saneamento, que deveria ser uma prioridade no nosso município, gastou-se apenas R$ 145.507,91. Outras funções, R$ 685.613,22. Totalizando R$ 143.585.107,87. Ou seja, quase 15 milhões a mais do valor que fora deixado no orçamento do ex-prefeito Henrique Fenelon. Segundo, agora, a gente vai mostrar agora, essa semana circulou no Jornal do Comércio, que vai ocorrer um pregão presencial número 006/2014, cujo objeto é contratação da prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos do Fundo Municipal de Saúde, com substituição de peças por parte da contratada. Data e hora,
no dia 27/6/2014, às 8h30. Isso é um perigo, porque a gente sabe que contrato desse tipo aí, ele pode gerar a possibilidade de você usar o dinheiro de forma indevida, porque não tem muito como fiscalizar. Tem que ter, na hora que você faz uma contratação dessa, tem que ter pulso e tem que ter gente de confiança para fazer cumprir esse contrato, porque a gente sabe que hoje os reclames são grandes no esporte de saúde, porque não tem equipamentos, e você faz uma licitação que a gente vai, no dia 27, a gente vai ter o cuidado de procurar saber quanto for o valor contratado para voltar a falar nessa casa. O 4 aqui, um assunto que eu vou mostrar, está mostrado lá na análise do Tribunal de Contas, que o valor da Câmara de Vereadores poderia ter chegado a R$5.965.000. Ou seja, o presidente dessa casa em 2012 não teve o cuidado de fazer uma avaliação do custo real da Câmara. E, logicamente, colocou um valor, que é o que a gente está recebendo de R$4.720.000 no ano passado, recebemos, perdemos quase mais de R$1 milhão, que poderia ter sido aplicado na modernização da nossa casa. O ano passado, se vocês se lembram, eu tive a preocupação de fazer uma reformulação de valores, quando o Fred fez uma alteração no orçamento. Passamos para R$6.600.000. O que é que acontece? Quando vem a veracidade através do orçamento, ele, nas suas receitas tributárias e transferência, está ali estipulado o valor para o 12º. E o que a Câmara apresentou, vai prevalecer o que for menor. Logicamente, no governo de Henrique, ele apresentou R$4.700.000, podia chegar a R$5.800.000, mas só pôde pagar, de acordo com a lei, R$4.700.000. Perdemos R$1 milhão por conta disso. E você vê o seguinte, equivale a 3,9%, quando o limite legal nosso é 7%. Então aí nós tivemos o cuidado, e esse ano temos que ter cuidado, porque o orçamento desse ano é 262 milhões. Logicamente não vai chegar a isso, mas pode chegar a 200 milhões. E aí a gente, quando for fazer o orçamento, tem que ter o cuidado de preservar o valor coerente para a gente tentar melhorar as instalações, que não é só para os vereadores, é para o pessoal que vem assistir às reuniões. Tivemos, em 2013, de receita própria, que foi um valor, estava orçado pelo governo de Henrique, R$14 milhões, quase que dobrou o valor, R$28.953.222,29. Então, entrou dinheiro de receita própria, IPTU, ISS, ITBI, que foi quase R$4 milhões, foi mais de R$4 milhões, porque só R$3.600 foi daquele João Santos, e teve mais R$800 mil. Aí vem agora as empresas constantes dos valores que eu apresentei aqui, e que, infelizmente, o vereador Beto não está aqui, mas na última sessão que eu não estava presente, que eu fiz a cirurgia, e na quinta-feira eu acompanhei pela internet a reunião, e Beto falaram aqui que alguns números apresentados por mim estavam com algumas distorções. Eu vou apresentar aqui alguns, e vocês que guardaram aquele papel vão ter o cuidado de verificar que os números batem. Primeiro, LED, Lacerda e Duarte Construtora e Serviço Limitada, concorrência número 2/2013, urbanização, com o valor de R$1.811.830,49. Isso no item urbanização. Aí tem agora, Construtora F. Costa Limitada, tomada de preço número 4/2013, urbanização, R$581.066,75. Por esse número aqui, dá para a gente saber que é aquela obra que está paralisada lá em São Lourenço. Mas fora contratado. E contrato não é previsão, não. É realidade, tá certo? MF Engenharia e Equipamentos Limitada, tomada de preço número 3/2013, urbanização, R$941.082,40. Emanuela Construções Limitada, ME, tomada de preço número 2/2013, edifício, quadra poliesportiva, R$909.039,84. CMTEC Comércio e Serviço de Informática Limitada,
Pregão número 17/2013, R$1.120.320. JG Engenharia e Construção Limitada, essa é interessante, viu, Zilde? Vereador Zilde. JG Engenharia e Construção Limitada, um convite número 8/2013, urbanização, no valor de R$145.507,92. Foram zelosos porque o convite só vai até R$150 mil. Então fizeram o convite tabelado para poder você não ultrapassar o valor. Aí tem a Transdiesel, tem vários contratos, depois eu trago mais. Com transporte, R$3.841.069,42. E tem agora aquele que eu falei aqui do contrato de montagem e desmontagem de equipamentos para os eventos. A empresa se chama Arte e Produção Artística Limitada, ME, Gilsandra Moura Soares, Mega Mídia Limitada, ME. Pregão número 13/2013. Serviço de instalação, produção, montagem e desmontagem de estrutura para a realização de eventos. R$3.202.664,70. Eliabe Américo Coutinho, ME, Eveline SR Cavalcante, distribuidor, ME. Pregão número 12/2013, material para construção e reformas, que eu falei também aqui, R$1.592.658,15. E por final, presidente, a Melo e Santos, construtora e locadora limitada, pregão número 9/2013, locação de veículos. Tem mais de um contrato, depois eu vou trazer os outros. R$4.795.978,92, aonde o nosso amigo prefeito Fred foi para a rádio dizer que Arnaldo foi infeliz na declaração dele. Marcelo reiterou também que eu tinha me equivocado e que ele ia mostrar os valores, mas estão aqui os processos que culminaram nos contratos. Então, logicamente, a gente seria irresponsável se trouxesse para cá valores que não condissessem com a realidade. Muito obrigado, senhor presidente.